Complementando essa questão da a gente pode chamar de tirania da maioria, né? Por exemplo, num contexto de guerra da democracia, a Ucrânia, por exemplo, como um país democrático, elegeu um presidente e esse presidente, no momento, conclamou, né, as pessoas a defenderem o seu país, né, a lutar. A maioria, inclusive, está fazendo isso, que é o que tu comentou, né, que por seus próprios motivos pessoais entende que a preservação da sua pátria é um valor, então mandou a sua família para a Polônia ou para algum outro lugar, retornou para defender a sua pátria. Então ele conseguiu proteger uma parte dos seus valores, né, do seu valor que é a sua família, e ao mesmo tempo retornou para proteger a sua pátria. Nesse sentido, falando de sistema político e dessas decisões majoritárias, minoritárias e sistemas em si, né? Ayn Rand era a favor da democracia? Essa é uma pergunta muito boa, porque a resposta é não. Então, hoje, é muito popular, e eu até acho uma coisa um pouco cômica, todas as pessoas são a favor da democracia. Então, a gente pega aqui, no nosso contexto político, que a gente tem um lado, a gente tem o Bolsonaro, e o outro lado, a gente tem o Lula. Os dois, eles concordam que democracia é o melhor sistema. E eu acho isso, eu acho confuso que ninguém acha isso estranho. Quer dizer, é uma coisa que todo mundo concorda. E ninguém aponta que não é, no mínimo, curioso que lados tão opostos do espectro político têm a mesma perspectiva sobre qual sistema político nós devemos ter. Então, o que eu acho que é uma grande confusão na mente das pessoas, e por isso que elas se dizem serem a favor da democracia, é que as pessoas entendem democracia como um sistema político em que os cidadãos votam nos seus representantes. E ainda que o direito ao voto exista numa democracia, isso não é uma coisa exclusiva da democracia. Então, o que faz uma democracia ser uma democracia não é o direito ao voto, ainda que essa seja a concepção popular. Uma democracia é um sistema político em que a maioria, que é daí o nome tirania da maioria, em que a maioria pode dizer o que a minoria tem que fazer. Maioria não significa 90% contra 10%. Maioria literalmente significa 50% mais um. Então, se 50% mais um decidem alguma coisa, isso pode passar a ser lei e isso pode passar a ser obrigatório que as pessoas sigam. Ou seja, se as pessoas decidem que elas podem confiscar a minha riqueza, fazendo um nexo com a pergunta anterior sobre o imposto ser roubo, se as pessoas decidem que é justo confiscar a riqueza de bilionários, então isso pode ser feito. E aí as pessoas entram na ideia de que, mas nós votamos, nós decidimos, nós concordamos que o melhor para a sociedade é tirar o dinheiro dos bilionários ou dos milionários ou tomar qualquer ação que as pessoas achem necessárias. Então, a Ayn Rand era contra a democracia exatamente por essa ideia de que uma democracia significa qualquer coisa que a maioria escolha. Então, se a maioria vota em me matar pela razão que seja, aí foi a escolha da maioria. De fato, foi assim que Sócrates morreu. Literalmente votaram para que ele morresse, e ele diz, tá bom, esse é o sistema que eu vivo. Então, o que a Ayn Rand era a favor era de uma república constitucional. Então, uma república, dentro, que é o sistema americano, dentro de uma república constitucional, tu ainda possui o direito ao voto, né, que mostra que N regimes, N tipos, sistemas políticos possuem, de fato, o direito ao voto. Então, dentro de uma república constitucional, o que vale é a Constituição, ou seja, é o documento base que diz, fundamentalmente, o que o governo pode fazer. E aí, como consequência, tudo o que não está escrito na Constituição implica que o governo não pode fazer, todo o resto, digamos assim. Então, é com base nesse documento que daí todas as leis do país são criadas e que a sociedade existe. Agora, é claro, pode ser o caso que um determinado país tenha uma Constituição ruim. E aí a Constituição ela precisa ser revista, etc., refeita.
né, os amendments nos Estados Unidos são é uma forma de fazer updates, digamos assim, na Constituição. Mas o que é importante pensar é que um sistema que possui um documento, digamos assim, quase que sagrado, é um sistema muito melhor que é o sistema que a Ayn Rand concordava, porque esse sistema, dependendo da Constituição, ele protege os direitos individuais dos cidadãos daquele país. Então, as leis elas não podem ser feitas de acordo com a nova tribo que surgiu, o novo coletivo que surgiu, o novo grupo que agora está no poder, que agora vai tirar vantagem de minorias dentro do país. Mas é um sistema que protege todos os cidadãos daquele país. Então, é por isso que dentro do objetivismo existe uma rejeição com relação à democracia, né? Porque o objetivismo vê a democracia como uma tirania da maioria, que acham que podem fazer qualquer coisa, podem violar direitos individuais. Realmente há muita confusão quanto à definição de democracia, o que isso implica, né? Até daqui a pouco por uma falta de conhecimento geral, né, sobre outros sistemas, né, que existem no mundo. Muitos brasileiros, inclusive, entendem que os Estados Unidos são uma democracia, né, como é uma palavra muito utilizada pelos políticos de lá também, porque está na moda, né, porque significa supostamente esse poder, né. Fica chamando os Estados Unidos de democracia. Exatamente. Porque é do interesse deles que se torne uma democracia.